Fala aí, meu caro, fala minha cara, muito bom dia pra vocês. Hoje é dia 30 de maio de 2026 e agora são 9h37 da manhã. Muito bom dia pra quem tá me acompanhando aqui pela manhã, muito boa tarde, muito boa noite, se você estiver em outros horários. E estamos aqui em mais um raro podcast, né, cara? Minha frequência aí tá absurdamente baixa de episódios, embora toda semana eu tô ativo aqui no canal fazendo live, tá? Toda semana aí tá tendo live chat mesmo, sabe? O pessoal vai comentando, eu vou lendo e respondendo. Não tem jogo, é só uma tela estática enquanto a gente conversa, bate um papo. Se bem que eu também tô fazendo jogo em outros dias, né? Eu tô separando. Live chat é sempre sábado, 10 horas da noite. Agora, jogo, talvez eu faça no sábado a partir das 8, só que depois das 10 já volta pro live chat, ou então um outro dia da semana eu faço jogo. E eu tô jogando Devil May Cry 3 de PlayStation 2 e tá muito divertido, cara. Eu não conhecia esse jogo, né? Mas é muito bom estar de volta, é muito bom poder estar voltando aqui pra fazer podcast, cara. Sério. Assim, um dos motivos, né, cara, pra eu estar muito infrequente é porque tá tendo obra atrás aqui atrás aqui de casa, né? Estão construindo outras casas, entendeu? Não é uma casa, estão construindo outras casas. Tem um terreno enorme aqui atrás e durante a semana uma betoneira fica funcionando a partir das 8 da manhã. Então não dá, barulho é enorme. Sabe, mesmo fechando tudo na casa, fica um baita barulho. Inclusive, eu tô com muito medo de que eles liguem a betoneira enquanto eu tô gravando, né, cara? E só que não é só isso, né, cara? Além das interrupções externas, um dos motivos, assim, principais que eu julgo é que o Namik, ele tá passando por uma ressignificação, cara. Eu estou mudando, eu estou ressignificando o sentido de gravar podcast pra mim, sabe? Você já deve ter percebido, muita gente aqui entrou no canal através daquela gravação que eu falo sobre suicídio, né? Sobre como eu era antigamente e como eu acabei mudando, né? E assim, cara, as minhas gravações passadas até o momento, eu sempre coloquei a intenção de desabafar. Pra mim, o Namik sempre foi isso. O Nancast também, que era o meu outro projeto de podcast. O Nemanon, o Isaiah Kun Podcast. E até quando eu comecei, quando não tinha nome nenhum, eu sempre coloquei a intenção de desabafar, de colocar pra fora tudo que eu tenho dentro do meu coraçãozinho, sabe? Quando eu comecei a gravar podcast, eu sempre botei isso na minha cabeça. Cara, eu tô gravando, que é pra botar pra fora, que é pra não guardar. Eu não posso guardar. Eu também não desconto no mundo, sabe? Eu não desconto nas pessoas. Eu não desconto nas coisas. Então eu preciso externalizar isso aqui de alguma forma. Preciso exteriorizar as minhas dores, os meus lamentos, sabe? Foi isso que me fez começar a gravar podcast. Porque eu sempre tive uma necessidade de falar, sempre gostei de falar, mas eu tava incomodando as pessoas, cara. Eu tava mandando áudios longos pras pessoas, entendeu? Só que o que acontece? Eu tô percebendo, cara, que o Namik, ele tá passando por um novo rumo, sabe? Eu tô mudando, entendeu? Eu sentia muita dor quando mais novo, né? Dos meus 14 até os meus 23, que eu tenho agora, 23 anos, talvez, até os 22. Eu tava passando por muita dor, por muita sensibilidade, sabe? Sentindo muitas coisas, absorvendo muitos sentimentos, muitas sensações, e aquilo me influenciava muito.
Até um tempo atrás eu tava nesse pique. E quando eu ligava o REC pra gravar alguma coisa, era pra falar sobre as minhas dores. Mas eu tô sentindo que o canal vai mudar, que o projeto vai mudar. Talvez não com tanta frequência eu vou me dispor pra falar sobre dores, pra desabafar sobre lamentos da vida, mas eu tô ambicionando no momento poder fazer mais gravações sobre ensinamentos. Eu tô querendo me propor a compartilhar mais conselhos e menos desabafo, menos dor. Não é que isso vai deixar de existir. Eu sei que muita gente gosta, cara, porque muita gente se identifica. Eu entendo vocês. Mas é que eu tô percebendo, cara, que, irmão, eu sou geração Z, sabe? Eu sou geração Z. É a geração dita a mais perdida de todas, né? É a geração que não... Assim, os mais velhos falam, né? É a geração que não sabe o que quer. É a geração preguiçosa. É a geração não sei o que. E alternativamente a isso, eu tô vendo a geração Z aqui ao meu redor, onde eu vivo, onde eu convivo. Eu tô vendo a rapaziada da minha geração e eu fazendo um trabalho exaustivo, pegando um bico no final de semana pra fazer um extra, correndo atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos e tomando ferro porque tá tudo muito difícil, tá tudo muito mais precarizado, sabe? O trabalho tá mais precarizado. Você pega muita responsabilidade e o seu salário não acompanha. Pô, na empresa que eu tô agora, eu vejo gente que fica 12, 14 anos como conferente pra até lá ele poder chegar no salário de auxiliar de gestão. E mesmo assim não acrescenta nem R$1.000 no salário dele quando ele se tornar auxiliar de gestão. É só o nome que muda. Ele continua conferindo, só que com mais responsabilidades, com mais... sabe, com mais cobrança. E não acrescentou nem R$1.000 no seu salário. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Esse mundo, cara, ele tá muito triste, sabe? Mas a gente tá conquistando. A gente tá correndo atrás, cara. Eu queria poder... Sabe, eu tô aprendendo tanta coisa, cara. Tem muita gente da geração Z que tá nos seus 17, 18 anos. Eu já passei dessa fase, cara. Eu já passei da fase de me sentir perdido. Eu já passei da fase de não saber o que eu quero ser quando eu crescer. Eu já passei da fase de ficar sofrendo com ansiedade, de ficar sofrendo com depressão. E eu comecei a pensar, rapaz, tu já passou por tudo isso. E quem mais te ouve é a geração Z, é a sua geração. Eu não conferi lá nas estatísticas dessas plataformas aí pra entender a idade de quem tá me ouvindo. Eu tô me baseando pelo live chat por quem vem conversar comigo, sabe? A maioria tá nos seus 17, 18, tá no ensino médio. Ou tá com 20 ainda e tá trabalhando. Aí, pô, trabalha em 2 empregos, tá conciliando 2 empregos. Pra chegar na internet e ver uns velho marmanjo falando que a gente é preguiçoso. Então eu pensei, cara, ao invés de eu ficar chegando aqui pra jogar mais tristeza, mais dor e etc., eu vou jogar aprendizado, irmão. Eu vou jogar o que eu aprendi. Eu vou jogar na roda aí o que eu tô desenvolvendo, cara. O que eu tô aprendendo com essa vida, sabe? Eu vou me focar mais nisso, mano. Não vai tirar o aspecto Namek, mas foca também no aprendizado, cara. Porque tem muito jovem aí, mano, que tá passando pelo que eu passei e eu não tô dando uma luz, cara. Eu não tô contribuindo, sabe? Às vezes eu contribuo para, tipo assim, cara, naquele momento te trazer uma sensação de identificação. Naquele momento da sua vida, naquela fase da sua vida, você ouve eu falando que já pensei em suicídio, já planejei meu suicídio. Aí tu pensa, pô, tô planejando o meu. Aí você se distrai um pouco e esquece de ler a sua carta de suicídio. Deixa ela de canto. Aí você vive mais um dia. Poxa, bacana, eu te dei mais um dia de vida.
Mas eu ainda não tô tendo episódio suficiente pra te dar direcionamento. Uma coisa é eu te dar mais um dia de vida, que é bom, tá? Isso não é ruim. Outra coisa que também é muito bom é eu te dar uma direção, cara. Eu te dar um sentido. Assim, eu não me proponho a esse ponto, porque daí, pô, você já tá maluco. Mas eu quero tentar fornecer pra minha geração, pra rapaziada que tá me acompanhando, não exatamente um sentido. Eu não te prometo um sentido. Eu te prometo, cara, a capacidade de discernir o sentido pra você. A capacidade de te dar de você se dar uma direção, cara. Sabe? Por que a gente fica muito perdido? Porque, mano, a gente tá aprendendo tudo errado, cara. Até os coaches da nossa época ensinam as coisas tudo errado. Tu vai na internet, tu vê o cara falando que não, o bagulho é vencer, que não sei o quê. E você fica com aquilo na tua cabeça, cara. Você não tem intelecto pra raciocinar além do que você tá vendo, cara. Muita gente vê esses vídeos e não tem a capacidade de pensar, pô, eu tô entendendo o que esse cara tá falando, mas deixa eu ver o histórico dele pra eu entender por que ele tá falando isso, até onde ele chegou, qual foi o contexto dele. Aí tu vai ver o contexto do cara, o cara é herdeiro, o cara o pai dele é dono de uma empresa, ou seja, o cara já começou a vida no fim, já começou a vida zerado, problema financeiro ele não tem, também não precisa pensar no que quer ser quando crescer, porque vai herdar os negócios do pai. Pô, moleque chegou nem nos 25 já tem um Audi sedã. É esse cara que tá falando pra eu vencer? É esse cara que tá falando pra eu trabalhar enquanto eles dormem, entendeu? Tem muita gente da minha geração, cara, que ouve essas coisas, essas bobagens e não se propõe não consegue raciocinar pra estudar o contexto do cara, pra pesquisar, mano. Se eu realmente quero ter esse cara como influência pra minha vida, eu preciso estudar o contexto dele, cara. Eu preciso me informar sobre o que ele passou, mano. Por exemplo, eu da minha parte, eu acompanhava muito o Evandro Guedes, né? Até hoje eu tenho muito respeito por ele, eu admiro a caminhada dele. Pra quem não sabe, Evandro Guedes aí foi um cara que veio de uma situação complicada, ele correu atrás e o sonho dele era passar num concurso que melhorasse a vida da família dele, sabe? Eventualmente ele passou e o sonho dele virou se tornar rico, enriquecer. Então ele começou a trabalhar no próprio negócio e esse negócio rendeu muitos milhões pra ele e hoje o cara tem uma vida boa. Assim, eu ouvia muito ele e eu me sentia mal porque eu não conseguia ser igual a ele. E hoje em dia eu penso, cara, que pô, já tá errado. Eu não tenho que ouvir esses caras ambicionando ser eles ou ter a vida que eles têm. Porque pro cara chegar naquele ponto, ele teve uma necessidade muito grande, cara, de mudar. Por que ele tinha essa necessidade muito grande? Porque ele tava passando por uma dor muito grande. Cara, pra transformar a sua vida é somente por 2 fatores. Ou porque você quer muito, você tem muito tesão por aquilo, ou porque tá doendo muito. Sabe, tu tá sofrendo muito. É medo, é sofrimento. Tu tá passando por uma situação tão ruim que aquilo te causa medo de continuar naquela situação, aquilo te causa sofrimento, você não quer continuar naquilo. E você vê que não vai mudar, então tu tem que fazer alguma coisa. Que é o caso de um outro cara que agora eu estou acompanhando. Agora ele é a base. Ele tá sendo a base dos meus princípios, cara. Eu tô aprendendo com ele como não só desenvolver, porque já tá muito bem desenvolvido, mas como fundamentar as minhas bases morais, cara. Os meus ideais, a minha ética, vamos colocar assim. E esse cara a quem eu me refiro é o Kadar, né? Se tu colocar aí no YouTube Kadar, Projeto Cão Pastor, tu vai ver quem é. É o cara que também veio de uma situação muito pobre, uma situação de extrema necessidade. O cara catava latinha
E ele correu atrás, virou fuzileiro naval. Daí ele se tornou oficial do exército. E daí ele entrou pro BOPE como oficial. Ou seja, não foi por dinheiro, foi porque queria mesmo, foi por vocação, porque o cara já tinha dinheiro nesse ponto. Ele já tava no oficialato. Então entrou pro BOPE, porque ele queria muito, era o sonho dele, o cara realizou. Aí tempo depois ele saiu do BOPE. E hoje o cara tá bem, tem o próprio negócio lá, pelo que eu vi, tem uma mulher e um filho. E esse cara na internet, ele passa, assim, mentalidade de vencedor, mentalidade de operacional. Só que não que eu queira ser um operacional, não que eu queira ser do BOPE, mas ele passa muita coisa que é útil de você absorver pra gente que é homem, principalmente. Porque não pra você que é um homem, assim, muito feminista, vitimista, sabe? Pra você que quer ser homem mesmo, cara. Aquele homem chucro, aquele homem que, cara, ele é conservador, ele é o que a sociedade dita machista. Você quer reforçar e quer, mano, colocar igual viseira de cavalo, tampar ao seu redor e só olhar pra frente e aprender, esse cara é bom. Eu tô baseando agora as minhas morais, as minhas éticas, eu tô aprendendo mais sobre isso, né? Porque uma coisa é você ter moral e ética aos 17 anos, outra coisa é você continuar desenvolvendo sua moral e ética depois dos 20, sabe? Sabe, é uma coisa que você nunca vai deixar de desenvolver, é uma coisa que você nunca vai deixar de aprender. Porque aos 30 é outra, aos 40 é outra, a maneira de lidar, o que você fala, o que você pensa é diferente, porque as responsabilidades são diferentes, as cobranças são diferentes, a maneira como as pessoas vão olhar pra você também é diferente, sabe? Pô, quando eu vou pro treino, eu vejo o cara lá de 40 e poucos anos. Mano, o cara tá com um corpo, desenvolvido, musculatura desenvolvida. Eu não olho pra ele igual eu olharia pra um moleque de 20 anos com musculatura desenvolvida, mano. Pra mim, é diferente. O moleque com musculatura desenvolvida provavelmente foi influenciado por coisas de adolescente. Aquele cara... Caraca, meu telefone tá tocando, o cara tá de sacanagem. Tocou o alarme de 9h45, mané, que eu tenho que ir pro treino. Mas tô gravando um podcast. Agora aquele cara de 40 anos, com a musculatura desenvolvida, cara, na minha cabeça é outra parada, mano. É a disciplina que ele manteve construída, ele manteve a construção, ele reformou a disciplina dele. Ele escolheu bem as suas prioridades. E isso isso fez com que ele chegasse naquela idade com aquela saúde, com aquela musculatura, entendeu? Então é diferente. Se ele falar algo pra mim, eu vou receber de maneira diferente do que se um jovem falasse, entendeu? Então por isso que eu sempre tive a tendência de absorver conteúdo de pessoas mais velhas, conteúdos sem muita edição, sem muito corte, é só o cara falando. Aí eu pego e fico ouvindo. Porque, mano, esse cara, ele já passou por muita coisa que eu vou passar e que eu já tô passando. E foi acompanhando o Kadar, né? Porque todo dia, cara, eu baixo algum áudio. Pego o vídeo dele, eu baixo em MP3, eu boto no fone e vou pedalar pro trabalho ouvindo, né? Que eu tô indo de bicicleta pro trabalho. Aí eu fico ouvindo. Pô, o trajeto da minha casa até o trabalho de bike vai dar 30 minutos, então é o suficiente pra ouvir alguns áudios dele. E eu fico só absorvendo, até que eu cheguei no entendimento de que, pô, cara, eu poderia fazer isso também, sabe? Porque o Kadar, ele fala pra um tipo de pessoa. Ele fala pra um grupo. Eu posso falar pra um outro grupo. Eu tenho a capacidade de me comunicar com o meu grupo, que é a geração Z. É o jovem perdido. É o jovem que não sabe o que quer. O Kadar não consegue se comunicar com esse jovem. O Evandro Guedes, não consegue se comunicar com esse jovem. Porque a geração deles foi diferente. O que eles passaram foi por coisas diferentes. A minha geração é outra. Eu sei pelo que ela tá passando. Eu entendo um jovem quando ele fala que não sabe o que quer ser quando crescer. Eu entendo o que tá passando na cabeça dele. Eu entendo o que permeia,
sabe? E por mais que o Kadar e o Evandro tenham sido jovens também, tenham passado por essa fase, ainda assim é diferente, cara. Os conselhos deles podem ajudar, mas não podem chegar tão perto quanto os meus conselhos podem chegar, sabe? Eu chegar aqui no episódio de podcast e falar pra você que é normal esse sentimento, é muito diferente de cada chegar e falar que é normal esse sentimento, sabe? Quando eu falo, você sabe que eu sei o que você tá passando, cara. Quando vem um jovem pra mim no Telegram, no Discord ou até mesmo no live chat, ele fala essas coisas, cara, eu sei o que ele tá passando, porque eu passei por tudo isso, cara. Essas dores, essa incerteza, essa ansiedade, a depressão, eu passei por tudo isso, e mais um pouco, sabe? Não que eu seja o maior sofredor, mas tem muita gente que sofreu mais do que... Caraca, garganta tá começando a falhar, mano. Tem muita gente que já sofreu mais do que eu, sabe? Mas a gente se entende, mano. A gente sabe como é difícil viver nessa era da tecnologia, sabe? A gente não teve preparo dos nossos pais, sabe? Uma característica que na internet não se fala. Os mais velhos não falam isso. Eles omitem essa parte. Mas a verdade é que eles não nos prepararam pra gente poder lidar com a vida adulta, sabe? Eles não se prepararam, não buscaram entender do que se trata a tecnologia, a internet, sabe? Eles só largaram a gente, eles permitiram que a gente ficasse largado de frente a um computador, consumindo entretenimento, jogando online com outros jovens tão estúpidos quanto a gente. Porque uma coisa é verdade, e é uma verdade universal. É universal para todas as eras, para todas as gerações, isso se enquadra. Adolescente é estúpido, é idiota. Ah, tu tá ofendendo. Não é uma ofensa, é um fenômeno natural. Isso é natural do adolescente, ele é mais idiota mesmo, cara. Ah, mas eu conheço adolescente que ele, o cara toca instrumento, o cara fala inglês, o cara é bem desenvolvido. Aí é porque ele tem um background familiar muito interessante, muito agregador, que isso não reflete a maioria. Mas ele continua sendo idiota, tá? Ele pode se desenvolver intelectualmente da maneira que for, cara, mas quando aparecer aquela garota que ele gosta e dar uma ideia nele, mano, o cara vai ficar idiota, mano. O cara vai ficar idiota, o cara vai ficar apaixonado, vai querer, sabe? A gente não tem que olhar pra isso, não devemos olhar pra isso como... Não devemos tratar essa situação, esse fato, com ofensiva, com hostilidade. Não, cara. É isso que a geração passada faz, né? As gerações passadas fazem. Elas olham pra gente, ainda adolescente, e falam: nossa, esses moleques são idiotas, são estúpidos. Como se eles não tivessem sido também, sabe? Eu acho que isso não é um problema. Isso é normal. É assim, é um fenômeno da natureza. Acontece. Mas se os adultos fossem um pouco mais maduros, fossem um pouco mais preocupados fossem mais preocupados com o desenvolvimento de seus filhos, ao invés de ficar apontando o dedo, eles poderiam tomar uma providência, cara, sabe? Eu acho que uma característica da minha geração é que muita coisa que fizeram com a gente, que nos fizeram submeter, acredito eu que a gente não vai fazer isso com nossos filhos, sabe? Porque a gente sabe que tá errado. Então, cara, eu querendo me colocar nessa posição de poder compartilhar conhecimento, poder compartilhar ideias, conselhos, tem tanta coisa que eu queria poder falar pra essa geração, cara. Tem tanta coisa que eu queria poder compartilhar com vocês, sabe? Tem tanta coisa que eu quero chegar aqui e falar: meu irmão, isso é normal. E, meu irmão, é assim mesmo. Sabe, não adianta chorar, é isso aí. Ou então falar: cara, isso tá errado. Entendeu? Por exemplo, o principal, mano, o principal.
eu não sei o que eu quero ser. Cara, isso é normal. E você vai continuar com esse sentimento depois de velho. Você vai continuar. Eu cheguei nos 18, eu não sei como é que funciona a vida adulta, porque não é pra tu saber mesmo, cara. Esse negócio de 18 anos virou adulto, isso é só perante a Constituição. Isso é só pra dizer que se você fizer merda, tu vai preso. Seus pais não respondem por você. Você responde por você. Então é melhor tu andar na linha. É só por isso. Não quer dizer que quando você chegar nos 18, tu vai obter clareza sobre a vida. Só que o que acontece? Seus pais não se planejaram. Seus pais só queriam aproveitar a vida, só queriam luxúria, prazer. Aí você foi fruto de um acidente. Aí você completou 18 anos. Isso significa que eles abdicaram 18 anos de liberdade da própria vida para poder te criar. Tem muito pai, tem muita mãe que não tem, não consegue aceitar esse fato e acaba abandonando seus filhos. Porque sabe que, cara, a partir do momento em que você concebeu uma criança a esse mundo de maneira despreparada, significa que você vai abdicar muito da sua liberdade para poder cuidar dessa criança. Então foram 18 anos de liberdade abdicada para criar você. Desse modo, quando você chega nos 18, eles só ficam naquela cabeça de: e aí, cara, o que tu vai ser? Porra, não faz com que os meus 18 anos de liberdade abdicada sejam em vão. É isso. Eles ficam naquela de: pô, cara, tu me deve. Vambora, irmão. Se desenvolve aí. Dá teu jeito, dá teus pulos. Mas toma uma decisão, faz alguma coisa. Eu não fiquei 18 anos trabalhando igual condenado, deixando de comprar as coisas que eu quero pra criar um filho encostado, sabe? Porque é isso, eles não se prepararam, cara. Eu acho que a minha geração vai ser a geração que menos faz filho. Porque a gente percebe, mano, quão ruim é você ser fruto de um acidente, sabe? E você não quer conceber uma criança por acidente, cara. Pelo amor de Deus, use proteção, sabe? Não vai nessa de pele na pele é mais gostoso. Não vai nessa não, cara. Toda vez que esse pensamento vier na sua cabeça, toda vez que você ficar falando: ai, que eu sou alérgico à camisinha, não sei o que. Toda vez que você falar essas coisas, pensa: 18 anos de liberdade abdicada. Você quer mesmo isso? Entendeu? É por isso que eles ficam botando pressão, cara, pra você tomar uma decisão, mas sabe o que vai acontecer? Sabe o que pode acontecer? Você vai escolher um caminho, mas esse caminho não vai refletir toda a sua vida, sabe? Só que essa é outra coisa, você não tem cabeça pra pensar nisso. Quando a gente faz os nossos 18 anos, a gente pensa: cara, o que eu quero ser quando crescer? O direcionamento dos seus pensamentos não é necessariamente ao que você quer fazer naquele momento. Você tá pensando no que você quer fazer pelo resto da sua vida. É isso que passa pela sua cabeça. Poxa, que tipo de trabalho eu posso me ocupar até o fim da minha vida? E, cara, isso não funciona assim, cara. Assim, não faz o menor sentido você pensar desse jeito, cara. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. E é por isso que vocês ficam tão confusos, cara. Ninguém fala isso pra vocês. Seus pais não falam isso pra vocês, cara. Seus pais não chegam em vocês e falam: cara, não se preocupa, não pensa no que você quer ser pelo resto da sua vida, porque você não vai ocupar a mesma posição pelo resto da vida. Você vai fazer coisas diferentes. E você pode sempre se reinventar. Você pode sempre escolher outros caminhos, sabe? Você não precisa se preocupar em fazer algo pelo resto da vida, em focar em se desenvolver em alguma profissão. Vocês ouvem muito, gente, aqui na MIC, eu falar que eu escolhi a mecânica. E realmente, graças a Deus, eu tô me desenvolvendo aí na mecânica. Eu tô aprendendo a profissão, né? Mecânica de caminhões e ônibus. Mas, meu irmão, é o caminho que eu escolhi agora.
O que matou a minha ansiedade na vida adulta foi eu perceber isso, cara. Foi eu olhar os outros adultos e eu ver que o cara começou trabalhando com uma coisa, depois foi pra trabalhar com outra, aí agora tá trabalhando com outra coisa, aí agora tá não sei o que lá. Ninguém, absolutamente ninguém, na sua juventude, fez uma decisão e falou, não, com a mentalidade de, não, isso aqui é pra fazer pelo resto da vida, sabe? Não é assim que funciona, cara. Porque se alguma coisa der errado naquela coisa, naquilo que você escolheu, poxa, é o que deu errado na coisa que tu vai fazer pelo resto da vida. Então pelo resto da vida tu vai fazer errado. Entendeu? Isso vai voltar pra você. Isso vai voltar a te assombrar. Então, eu não posso chegar aqui igual o Kadar, né, do Projeto Com o Pastor. Ele ensina a ter a mentalidade de caveira, mentalidade de vencer, de vencedor. Ele ensina os métodos. Aí tu pensa, é coach, cara. Não, eu não consigo olhar pra ele como coach. Pra mim existe diferença. O coach é aquele que fala o que não vive. Ele fala o que viveu e o que tá vivendo. Eu não posso, o Onamik, eu não posso te fornecer os relatos de um vencedor. Eu posso te fornecer os relatos e os ensinamentos de quem tá vencendo. Eu não tô aqui na posição de vencedor, cara. Eu tô aqui na posição de quem tá vencendo, de quem tá caminhando junto com vocês, cara. Eu sou geração Z, mano. Eu sou geração Z, eu tenho 23 anos, eu tô vencendo, eu tô caminhando, eu tô conquistando as minhas coisas. Eu acho que a vitória não é o ponto final. A vitória, ela tá no processo, ela tá no caminho, sabe? Enquanto eu tô vivendo, eu tô vencendo, entendeu, cara? Até pouco tempo atrás eu tava querendo me matar, eu tava, poxa, olhando pro teto, letárgico, deitado no sofá ou na cama, pensando um monte de merda. Aí eu ligava o microfone e falava um monte de merda. Eu tava nessa fase da minha vida. Eu tava na minha cabeça, cara, eu vou me dar mais uma chance. Vou me dar mais uma chance. Eu vou continuar vivendo essa merda até alguma coisa acontecer. E eu continuei vivendo. E aconteceu. Oportunidade para poder trabalhar como mecânico de ônibus, mecânico diesel numa empresa de ônibus. Quando eu entrei nessa oportunidade, eu falei, cara, eu não sei o que eu quero ser quando eu crescer. Eu não sei que faculdade eu quero fazer. Então vai ser isso aqui. Foi isso aqui que apareceu pra mim, vai ser isso. E eu vou fazer isso aqui até o talo. E se lá na frente eu quiser fazer outra coisa, eu vou correr atrás de fazer outra coisa. Mas no momento eu vou trabalhar em empresa de ônibus, eu vou estudar isso aqui, eu vou ver vídeo sobre isso aqui, eu vou encher o saco do mecânico para ele, eu vou perturbar o mecânico para ele me ensinar, para ele responder minhas dúvidas. Eu vou anotar tudo. E é isso aqui que eu vou fazer. Se daqui a 5, 10 anos eu vislumbrar outra área, aí eu corro atrás. Mas no momento, a direção do meu caminho no momento é esse. Eu tô caminhando para isso aqui. E é essa mentalidade que vocês têm que ter, cara. Não é você escolher algo que tu vai fazer pelo resto da vida. E sim, você escolher algo que tu vai fazer naquele momento de desespero, cara. Tu quer fazer uma faculdade, meu filho? Faça. Quer trabalhar? Trabalhe. Eu não quis fazer faculdade porque eu queria conquistar minhas coisas, sabe? Então eu não tô na posição de vencedor. Eu não tô aqui te falando como vencedor, eu tô aqui te falando como quem tá vencendo, cara. Pô, graças a Deus, cara, eu tenho uma moto, né? Eu tô pagando a minha moto, né? É uma Phaser 150 2022, ou seja, injeção eletrônica, sabe? Moto moderna, cara, bonita, sabe? Moto bonita, entendeu? Tá me dando dor de cabeça? Tá. Mas é porque outras coisas vão vir e vão me ajudar, cara. Eu já tô passando a minha experiência, eu já tô muito bem desenvolvido nessa empresa. Então eu tenho quase certeza, mano, que eles vão me efetivar. Já falaram comigo, cara, eles vão te efetivar, cara. Nem precisa ter medo disso. Porque, pô, tu já tá fazendo coisa pra caramba. A empresa tá precisando, né? Aqui só tem 2 mecânicos, contigo é 3. Então aí, pô, pra uma frota de 40 caminhões, cara, a gente tá precisando de mecânico, cara. O mecânico falando isso comigo, né? Cara, tu não tem que nem se preocupar se eles vão efetivar ou não, cara. Porque tá ruim aqui o serviço pra gente, mano. A gente precisa de mais um. E assim, cara, se a empresa me efetivar, mano,
cara, vai ser quase R$1.000 a mais na carteira, mano. Só 40% de insalubridade vai dar quase 700 conto. Meu salário vai de 1.900 para 2.200. E afora isso, eu ainda faço um bico por fora, cara. Nos domingos eu tô trabalhando. Domingo eu tô tirando R$100 por semana. Então, pô, já é 400 a mais no mês. Só com insalubridade e com o bico que eu faço de fora é R$1.000. Fora o meu salário. Que eu posso usar isso pra algum projeto, pra alguma coisa. Que eu já tô fazendo orçamento, cara. Eu quero comprar um microfone melhor pro Onamic. Eu quero comprar uma interface de áudio. Eu nunca tive uma interface de áudio. Aí eu vi lá uma da Foxrite, uma Scarlett de 4ª geração. E o microfone, acho que eu vou comprar uma Ono PD200X, cara. Sabe? Que é melhor pra comunicação, tipo assim, rádio, podcast. Porque ele deixa a voz mais brilhante, vamos colocar assim. Ele faz um controle melhor do grave e agudo, entendeu? O AM8 que eu tenho agora, o Fifine AM8, ele é muito bom, mas eu quero coisas melhores, cara, sabe? Pra mim, cara, o Onamic, ele é um hobby muito bom, eu gosto disso aqui, eu não quero deixar de fazer isso aqui. E por causa disso eu quero melhorar isso aqui. Já foi muito pior, eu gravava no telefone. Depois eu comprei o microfone errado, comprei um condensador, então, poxa, melhorou muito a qualidade, mas também ele captava muito som ambiente. E aqui eu não tenho tratamento acústico. Agora com esse aqui já melhorou muito mais, sabe? E vai melhorar muito mais. Porque, mano... Só que antes disso, cara, eu tô conquistando outras coisas, cara. Sabe, conquistei minha moto, conquistei meu canalzinho aqui no YouTube, minhas lives. Poxa, eu tenho o meu gato que eu resgatei da rua, eu tô cuidando, cara. Sabe, vermifuguei. Eu vou vacinar ele ainda, cara. É que eu não fui lá ainda, mas eu vou, tá? Eu já tenho dinheiro, já tenho tudo, só falta ir na veterinária, eu ainda não fui. E depois de vacinar ele, eu vou castrar esse gato. E aí a minha preocupação com o gato vai ser só alimentação, só manter. E esse gato, ele era bem filhotinho, cara, bem filhotinho, ele já tá enorme. Mano, esse gato tá enorme, tá pesado. O gato tá pesado. Isso é um dos meus motivos de orgulho nessa vida, cara. Eu resgatei uma vida e eu tô acompanhando o crescimento dessa vida. Ela tá se desenvolvendo, sabe? E eu vou correr atrás dos meus cursos também. É que eu dependo da moto pra poder fazer o meu curso técnico de mecânica no Senai. Que é um Senai que ele fica a 40 km de distância. É o único Senai, a única unidade do Senai que oferece o curso no turno da manhã. E como eu trabalho de tarde, eu preciso desse. Não dá pra eu fazer de 6 às 10, porque eu tô trabalhando. Aí eu vou fazer o quê? De 8 às meio-dia. Fico de 8 às meio-dia no Senai, estudando técnico em mecânica. Aí de 2 às meia-noite, eu faço meu trabalho de mecânico. Aí no dia seguinte é dormir pra repetir o processo. E assim vai, até terminar o curso de 1 ano e meio. Daí fazer outros cursos. E mesmo que no momento eu esteja correndo atrás dessas coisas, para ser um bom mecânico de caminhões, nada garante que lá na frente eu vou trabalhar com tratores. Nada garante que lá na frente eu não vá trabalhar com montagem de motores, montagem de caixa de marcha, diferencial. Nada garante que lá na frente eu não vá trabalhar com máquinas industriais, com geradores de energia, com tornearia, com usinagem, com caldeiraria, entendeu, cara? Porque a mecânica, ela é um universo enorme, a mecânica é um mundo vasto. E eu tô aqui pra crescer, irmão. Não é porque eu aprendi a gostar de trabalhar com mecânica de diesel, de caminhões e ônibus, que eu vou fazer isso pelo resto da minha vida. É isso que eu quero botar na cabeça de vocês, cara. Às vezes tu entra, sei lá, você decide trabalhar com TI. O caminho da minha vida vai ser TI. Mas no momento você tem uma ideia do que é trabalhar com TI. Você vai desenvolver, vai usar Python, Java, vai usar frameworks, você vai trabalhar com metodologia de desenvolvimento, sabe? Você vai trabalhar com Domain Driven Design, vai trabalhar com Clean Code. Você vai usar hoje em dia, né? Você vai usar um Cloud Code, vai usar um agente de IA para poder desenvolver os códigos e fazer a auditoria desses códigos com base nos seus conhecimentos. E por aí vai.
Mas e lá na frente, cara, assim, essa é a sua cabeça no momento. E se lá na frente você quiser trabalhar com DevOps? E se lá na frente você quiser trabalhar com infra? Se lá na frente você quiser trabalhar com cloud, sabe? Trabalhar com desenvolvimento em nuvem, né? E se você quiser trabalhar com segurança, sabe? Irmão, tecnologia é um mundo vasto. É igual mecânica. É um mundo vasto. É um mundo vasto. Você começa na base, né? Começa desenvolvendo, aprendendo linguagem de programação, metodologias de desenvolvimento, paradigma de desenvolvimento. E depois que você adquiriu uma base sólida na TI, assim como na mecânica, depois que você adquiriu uma base sólida na mecânica, entender que não é só apertar o parafuso, né? Existe um aperto certo para cada parafuso. Não é só trocar uma peça, tem que saber como ela trabalha, para você não fazer o trabalho errado. Depois daí você escolhe, irmão, aí tu corre atrás. Porque não é só, eu quero trabalhar com isso. Então pronto, magicamente tu vai para aquele setor. Não, agora tu tem que correr atrás. Agora é meter as caras, fazer o que tem que fazer para você conseguir o que tu quer. Já tem a base da mecânica, agora quer trabalhar com montagem de motor? Agora corre atrás. Mas vou ganhar menos se eu for para isso. Vai, que é um processo. Começa ganhando menos e lá na frente vai ganhar mais. Mas vai, se é o que tu quer, tu corre atrás. Entendeu? E é por aí, cara. A ideia é essa daí, sabe? Esse é um dos conselhos que eu queria poder passar pra vocês, cara. Eu queria poder... Mano, essa gravação ficou muito boa, cara. Nossa, tudo que eu queria falar, eu falei, cara. Eu não vou me alongar mais do que eu já me alonguei, né? 40 minutos. Poxa vida. Porque eu tô inspirado, cara. Eu queria poder falar isso pra vocês mesmo, cara. Queria falar que, mano, eu pretendo mudar um pouco o ritmo aqui o rumo, né? Da proposta do canal, cara. Eu quero poder dar mais conselhos. Porque eu percebo que eu tenho a capacidade de poder falar com a galera que me ouve, cara. Eu não quero deixar pra falar só na live, sabe? Queria poder falar mais coisas, cara, do que eu tô conquistando, do que eu tô aprendendo, cara. Como a minha mentalidade tá mudando, sabe? Cara, minha cabeça mudou muito. Sabe? Tu vê que eu tô menos frequente nas redes sociais aí da rapaziada, eu tô muito menos frequente. Porque, mano, eu tô operacional o tempo todo, irmão. Eu tô o tempo todo operacional, ocupado, correndo atrás. Porque esse é o momento pra correr atrás, cara. Esse é o momento pra correr atrás dos prejuízos. Esse é o momento pra fazer minha vida acontecer. Esse é o momento aí pra tocar o barco pra frente, cara. E eu escolhi pra mim que eu não ia fazer faculdade, que eu ia fazer minha vida através do trabalho. Então eu tenho que correr atrás, irmão. Então é isso, gente. Vou finalizar essa gravação por aqui, porque já tá bem longo. 40 minutos, então não vou me alongar muito mais, não. Tem muito mais coisa pra falar, mas não quero fazer a gravação de 1 hora, não, cara. Vou deixar pra um próximo episódio, tá? Muito obrigado por você ter ouvido até aqui. Espero que eu tenha te agregado de alguma forma. E mais pra frente eu vou escrever no blog também, tá, gente? Eu tenho um blog na internet, tenho um site lá. E eu pretendo escrever mais coisas pra ele. Não agora, porque agora eu tô, sabe? Outras paradas. Mas é isso. Muito obrigado e tchau, tchau.